Hoje é sábado, dia 7 de junho, e a lição dos adultos desta semana começa com um tema que toca fundo o coração de quem conhece a história da fidelidade de Deus, Ruth e Esther. Seja bem-vindo ao estudo de hoje. Nosso foco é refletir, com profundidade espiritual, sobre essas duas mulheres notáveis, cujas histórias foram preservadas na Bíblia não apenas como um registro histórico, mas como uma lição viva de fé, coragem e propósito. O verso para memorizar nos convida a imaginar uma cena de tensão e esperança. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Imagine o que se passava no coração de Esther naquele momento. Ela estava diante de um rei poderoso, correndo o risco da própria vida, mas sustentada por um propósito muito maior: salvar seu povo. E a graça foi estendida a ela. A Bíblia diz que ela alcançou favor. Esse favor que não é apenas humano, mas que ecoa o favor divino que encontramos quando nos colocamos sob a vontade de Deus. A introdução da lição diz que vamos continuar explorando histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias. Ao olharmos para vidas reais, como as de Ruth e Esther, podemos enxergar mais claramente o agir de Deus na história e também em nossa própria história. Deus usa vidas comuns, em tempos difíceis, para cumprir seus propósitos eternos, e isso deve nos encher de esperança. Ele pode nos usar também. Hoje, nossa atenção se volta para duas mulheres que, em contextos diferentes, viveram desafios enormes. Ruth era uma viúva estrangeira, sem recursos, num tempo em que não havia muito espaço para mulheres como ela. Mas mesmo em meio à dor da perda e da insegurança do futuro, ela tomou uma decisão corajosa: permanecer com Noemi, sua sogra, e seguir o Deus de Israel. E essa escolha de fé abriu portas inimagináveis. Ela conheceu Boaz, um homem justo que se tornou seu resgatador. O casamento dos dois virou símbolo de redenção, um retrato do amor de Cristo pela humanidade. É impressionante ver como Ruth, uma mulher moabita, foi enxertada na linhagem do Messias. Isso nos lembra que Deus não exclui ninguém que deseja fazer parte do seu povo. Esther, por outro lado, era uma jovem judia vivendo em terra estrangeira. Aparentemente segura, morando no palácio, ela poderia ter optado por ficar calada quando o decreto de morte contra os judeus foi proclamado. Mas, ao saber da conspiração e ao ser desafiada por Mardoqueu, ela escolheu arriscar tudo, inclusive a vida, para interceder por seu povo. A coragem de Esther nos inspira a nos posicionarmos com fé, mesmo quando o preço parece alto. Será que estamos dispostos a correr riscos pela causa de Deus assim como ela? A lição diz que, nas profecias, a mulher representa a igreja. Isso significa que essas duas histórias falam não só de duas pessoas específicas, mas do povo de Deus como um todo. Ruth e Esther representam a igreja fiel, perseverante, cheia de esperança e coragem, mesmo em meio às adversidades. Como igreja hoje, estamos vivendo tempos difíceis. E se há algo que podemos aprender com Ruth e Esther, é que Deus ainda guia o curso da história. Ele ainda levanta pessoas para fazerem a diferença. Ele ainda transforma tragédias em testemunhos. E ele ainda espera que o seu povo confie nele e haja com fé. Ruth nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, há esperança no Redentor. Esther nos lembra que, mesmo quando o perigo é grande, há favor diante do Rei dos Reis. As duas apontam para Cristo, aquele que nos resgata e nos defende diante do trono da graça. Você já pensou em como essas histórias refletem a nossa própria jornada espiritual? Será que temos confiado em Deus mesmo quando não vemos saída? Estamos dispostos a obedecer mesmo sem entender todos os detalhes? Ou será que estamos tentando controlar o roteiro da nossa vida ao invés de entregar tudo nas mãos dele? Que nesta semana, ao estudarmos mais sobre essas duas mulheres extraordinárias, a gente não apenas admire suas histórias, mas que também sejamos transformados por elas. Que possamos olhar para o nosso cotidiano com fé, coragem e disposição para viver como instrumentos de Deus, assim como Ruth e Esther. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Amanhã tem mais aprendizado para vivermos a lição. Que Deus fortaleça a sua fé hoje e que o estudo de hoje se torne vida em você.
Até o próximo vídeo.